Olá, queridos! Faremos uma análise do estudo de citologia. Conforme vocês estão vendo no desenho, aqui nós temos uma célula nervosa. Essa célula nervosa, ela é responsável em ocasionar o que nós chamamos de impulsos nervosos. Para que os impulsos nervosos aconteçam de maneira coerente no nosso metabolismo, nós teremos a sinapse. Então, meus queridos, vejam bem, aqui vocês percebem que a célula nervosa ela tem uma forma e ela também tem uma função diferenciada. Aqui vocês estão vendo uma variedade de frutas. Cada fruta possui um DNA específico, um material genético autêntico. E nele nós teremos as características dessa fruta, como coloração, como textura, como tamanho, como quantidade de vitaminas, quantidade de água e sais minerais. Então nós também temos aqui uma diversidade de células. Aqui, conforme vocês estão vendo, a pessoa está lendo, fazendo a leitura. É interessante que no tecido epitelial nós temos um corpúsculo, e esse corpúsculo nos dará a sensibilidade de pegar a informação e enviar essa informação para o nervo enviará a informação para a nossa medula, e a medula enviará para o cérebro. Então nós teremos a codificação da mensagem. Aqui nós temos uma menina, percebam que ela tem sardas, ela é ruiva e seus olhos são azuis. Para essas características, as características estarão resguardadas dentro daquilo que nós chamamos de gene. Então eu posso falar que o gene é um pedacinho da molécula de DNA. E esse pedacinho da molécula, ele poderá estar ativo ou inativo em nossas células. Aqui nós temos um emaranhado de células. Temos aqui, conforme vocês estão vendo, células diferenciadas. Percebam a organização delas. Aqui nós temos o exemplo do microscópio. Esse microscópio vai nos permitir a visualização dessas células. Temos aqui uma visualização mais acentuada de um microscópio eletrônico. Este é o microscópio eletrônico. Temos aqui, meus queridos, o exemplo daquilo que nós chamamos de célula eucariótica ou célula eucariota. O que seria isso? Percebam que eu tenho um núcleo. No interior eu tenho o DNA. O DNA, que é um ácido desoxirribonucleico, nele vai conter todas as informações genéticas hereditárias do indivíduo. E essas características, elas serão repassadas para as próximas gerações, garantindo assim a perpetuação da espécie, a variabilidade genética e descendentes férteis. Bom, ao redor desse núcleo, né, nós temos uma região conhecida como carioteca. E também temos o que nós chamamos de membrana plasmática. A membrana plasmática ela vai selecionar as moléculas que entram e que saem. Por isso nós falamos que ela tem um caráter seletivo. Essa estruturinha que vocês estão vendo aqui, tão pequenininha, nós chamamos elas de centríolo. Os centríolos eles são responsáveis pelo processo de multiplicação e divisão celular. Então, por exemplo, quando eu tenho um corte e eu tenho um processo de cicatrização e eu tenho ali a mitose, a meiose, tudo isso só ocorreu porque nós temos a presença e o funcionamento desse centro celular, que no caso eu chamei de centríolos. Próximo aqui, nós temos algumas estruturas que são os lisossomos. Os lisossomos, tá? Eles são muito importantes no nosso metabolismo. Você vai falar por quê? Porque eles são responsáveis pelo processo de digestão intracelular. Então, a célula, né, ela tem no interior dela essas organelas citoplasmáticas. Então, os nutrientes serão digeridos. Então, eu posso ter ali macromoléculas ou micromoléculas sendo reabsorvidas e eliminadas dentro da minha célula. Temos aqui esse complexo de Golgi, ou complexo golgiense. É uma organela responsável em acumular e eliminar secreções. E a mitocôndria? A mitocôndria
ela é responsável em produzir energia celular. Essa energia, ela é devida à produção de uma molécula que nós chamamos de adenosina trifosfato de potássio, que é o ATP. Então, a mitocôndria, ela também pode ser responsável pelo processo de respiração celular. Aqui acima nós temos o exemplo do retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Ele é responsável pela síntese de proteínas. O retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de lipídios. Porém, eles têm uma função em comum, que é a desintoxicação celular. Ou seja, tudo aquilo que estiver como resíduo dentro de nossa célula, eles vão fazer essa limpeza, eles vão limpar, eles vão desintoxicar. Aqui, queridos, nós temos o exemplo da célula. Conforme vocês estão vendo, nós temos aqui o nucleolo, tá? É interessante que a mulher, ela possui uma regiãozinha que nós chamamos de corpúsculo de Barr, ok? Aqui nós temos o retículo endoplasmático granuloso, é ele que vai fazer a síntese de proteínas, conforme eu disse. E aqui eu tenho esse amaranhado de cromatina, que é o cromossomo. Percebam que esse é o modelo do DNA, do ácido desoxirribonucleico, e aqui nós temos à disposição os cromossomos. Então nós temos 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos na espécie humana. E conforme vocês estão vendo, cada degrauzinho desse daqui, nós temos os genes. Por isso que eu havia falado que o gene é o pedacinho da molécula de DNA. Aqui nós temos o momento da fecundação. Percebam que nós temos o gameta masculino e o gameta feminino. Neste momento, a célula ovo, ela se divide e nós teremos a formação do embrião. Esse embrião, eu começo a ter sucessivas multiplicações celulares e eles começam a se organizar de tal forma que nós temos todas as características já selecionadas do indivíduo como um todo. Características do pai e características da mãe. Aqui, conforme vocês estão vendo, é a multiplicação dessas células. Percebam, aqui nós temos o exemplo de uma célula eucariota, e no interior dessa célula nós temos aqui as mitocôndrias, nós temos os centríolos, nós temos aqui o complexo de Golgi, temos o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, temos as mitocôndrias, temos o núcleo e no interior do núcleo o DNA, o material genético do ser vivo. Percebam, aqui é uma estrutura de célula vegetal, nós temos aqui os vacúolos, nós temos aqui no tecido epitelial a pele, né, seguida de epiderme e a derme. Percebam que nós temos os pelos, a composição é base de proteína, que no caso é a queratina. Nós temos a produção dos olhos através da glândula sebácea e temos a produção aqui do suor através das glândulas sudoríparas. Então vocês percebam a organização das células no nosso metabolismo. Aqui nós temos cílios, olha a infinidade de cílios percorrendo a célula, e nós temos aqui o muco, tá? Entre essas células. Percebam, aqui nós temos uma musculatura que é o bíceps, temos o tendão, analisando as fibras colágenas, tá? As fibras elásticas também na nossa derme. Então vocês começam a observar a organização dessas células e a função que essa célula executa no nosso corpo. Aqui nós temos o sistema esquelético, os ossos, também temos células, temos no interior deles vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Então nós vamos ter a importância do oxigênio na célula óssea. Temos também a matriz óssea, o canalículo, como vocês estão visualizando aqui,
e o osteócito, que é a célula óssea. Então o osso ele é formado por estruturas que nós chamamos de moléculas, mas ele também é formado por estruturas subatômicas. E eu tenho aqui a organização celular, então eu também tenho a formação de um tecido ósseo. Percebam, aqui nós temos a organização, tá, da coluna vertebral. Mais uma vez nós temos vértebras, ok? Entre elas nós vamos ter o disco intervertebral. Esse disco ele vai permitir com que haja não um desgaste de osso no osso. Nós temos aqui também nessa região da laringe uma cartilagem. Essa cartilagem, tá? Ela recobre toda a traqueia. E nós temos também algumas glândulas que nós chamamos de glândula tireoide, que vão produzir o hormônio tiroxina. E se nós produzirmos o excesso desse hormônio, nós poderemos ter o que nós chamamos de hipertireoidismo. E se nós produzirmos pouca tiroxina, nós teremos o hipotireoidismo. Então, nem o excesso nem a escassez é importante. Então, as células, tá? Como elas recebem informação de como devem trabalhar através da hipófise, elas trabalham todas coordenadas, de maneira coordenada. Percebam, aqui nós temos a cartilagem, conforme eu disse, os ossos entre as vértebras, ok? E a cartilagem da articulação, conforme vocês estão vendo aqui. Então, percebam que ela vai modular essa região aqui do osso, conferindo ao osso, tá, um suporte, uma maciez. Nós temos aqui células vermelhas, células sanguíneas. Então nós temos no sangue células vermelhas, células brancas, tá certo? Então o sangue também faz parte de uma célula que nós chamamos de células vermelhas, células brancas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, ok? Temos aqui também o tecido, tá? O tecido do corpo humano, que eu havia falado, que era epiderme, mas se nós formos olhar o tecido muscular estriado cardíaco, o coração, a estrutura dele se difere do tecido epitelial. Temos também aqui o tecido muscular não estriado, que é o chamado de liso, e temos aqui o tecido muscular estriado esquelético. Então percebam que nós temos também uma diferenciação na organização desses tecidos, na organização dessas células. Percebam que aqui é a nossa célula nervosa, certo? Nós temos aqui os neurônios, aqui os dendritos, temos aqui o corpo celular, a bainha de mielina, ela vai permitir com que o impulso nervoso deslize sobre a célula nervosa. Se houver um desgaste nessa bainha de mielina, a pessoa poderá ter problemas muito graves de impulso nervoso, de condução de impulsos nervosos. Então aqui nós temos a organização da célula nervosa. Temos aqui o sistema digestório. Percebam que nós temos a boca, que nós temos o esôfago, que nós temos o estômago, que nós temos o intestino grosso, o intestino delgado. Nós temos aqui a produção do ácido clorídrico para fazer a quebra dos alimentos dentro do nosso órgão. E esse estômago também vai produzir uma quantidade suficiente de muco. Por quê? Para que não ocorra uma lesão celular no estômago. É interessante que quando o processo de digestão está acontecendo aqui, o esfíncter pilórico e o esfíncter esofágico, eles se fecham. Aqui nós temos a célula cancerosa e percebam que ela começou aqui o processo de multiplicação celular. E aqui nós temos o vaso sanguíneo. Então essa célula, de certa maneira, ela precisa do alimento. E esse alimento,
ele será captado através da célula nervosa. Percebam que nós temos a formação de um tumor, e esse tumor, ele fez com que todas aquelas células saudáveis, infelizmente, elas entrassem num processo de desequilíbrio. Então, a célula cancerígena, ela começou a se multiplicar, ok? Percebam, nessa região, ela já se aglomerou, ela já está próxima do tecido, dos vasos sanguíneos. Então, ela pode desenvolver metástase e ela pode ir para outras regiões do corpo. Temos aqui, mais uma vez, a multiplicação dessas células. A todo momento, o glóbulo branco, que é uma célula altamente capacitada a produzir substâncias específicas para nos proteger, esses glóbulos brancos são os soldadinhos, são eles que nos protegem. Então, se porventura houver uma infecção, uma inflamação, até mesmo uma célula cancerígena, o glóbulo branco ele poderá ser ativado e ele acionará outros glóbulos brancos para eliminarem essa multiplicação indevida de micro-organismos patogênicos. Aqui nós temos o espermatozoide. Essa região nós chamamos de acrossomo. Aqui vai ser produzido uma grande quantidade de enzimas digestivas para permitir que ele adentre ao óvulo. Então, o espermatozoide ele é uma célula reprodutora. Temos aqui o neurônio, a estrutura nervosa, um outro tipo de célula. Temos aqui uma célula não identificada, mas percebam que ela tem um núcleo, percebam que ela tem uma divisão. Percebam também aqui no interior que nós temos vasos sanguíneos, nós temos vasos que captam as moléculas de oxigênio e vão distribuir as de gás carbônico para outras células também. Elas são altamente organizadas. Aqui nós temos as células ósseas. No interior dela nós temos esses cananículos, nós temos também esses vasos sanguíneos, nós temos a medula óssea. Então percebam a diferença morfológica e fisiológica de cada uma delas. Aqui nós temos as células do coração. Percebam, nós temos aqui as células da musculatura, mais uma vez as células nervosas. Percebam aqui, nós temos uma célula que vai possibilitar que ocorra a secreção, e percebam os vasos sanguíneos de maneira organizada. Aqui nós temos a queratina, a proteína, e essa proteína vocês podem sentir na ponta dos dedos, na planta dos pés. Aqui nós temos as células se multiplicando. Nós temos aqui também, além da multiplicação, uma célula de gordura, um adipócito. Temos aqui, então, queridos, o processo de organização das células no nosso corpo. Eu gostaria que vocês se relembrassem que a célula procariota, ela possui uma organização nuclear. Então, ela terá um núcleo, ao redor do núcleo, a carioteca. Dentro deste núcleo, nós vamos ter o DNA. Nós teremos também, fora agora, a membrana plasmática, circundando toda a célula. E nós teremos também um líquido que eu chamo de citoplasma. E neste líquido nós vamos ter as organelas citoplasmáticas, que são as mitocôndrias, os lisossomos, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático granuloso, não granuloso. Nós teremos os centríolos, enfim, nós teremos a organização dessa célula. Já a célula procariota, ela possui uma desorganização nuclear, ou seja, ela possui o DNA, mas ela não possui o núcleo. Finalizamos aqui, meus queridos, a organização da célula. Fiquem com Deus. Eu agradeço a presença de todos. Um abraço. Prof. Elaine.